De falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você tá aqui tá me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de... Isso é cansativo, sabe, irmãos? Isso é cansativo. Isso é cansativo. O leigo vê isso e fala assim, meu Deus do céu, Deus está falando. Só que quem é maduro, irmãos, não consegue não ver Deus nisso. O leigo vê Deus em qualquer coisa. Uma folha se mexe, ou ele fala que é o diabo, ou fala que é Deus dando sinal. Mas quem é maduro, experiente... Pois é, irmãos, ele voltou. O profeta do meme voltou. E agora parece que voltou mais ousado. Parece que ninguém para esse menino. Cadê os pais desse menino? Meu Deus, alguém sabe onde ele mora? Quem ele é? Onde ele congrega? Quem são os pais? Porque o Ministério Público, né, o Conselho Tutelar, já fez alguma coisa, mas parece que ninguém para. Parece aquela planta daninha lá que corta, ela cresce com mais ousadia. Meu Deus do céu, essas coisas, irmãos, sempre existiram. Mas a internet deu poder para essa coisa se avolumar, se propagar, aparecer. E parece, quando alguém vê isso, parece que é o padrão. E não é. E isso vira deboche no nosso meio. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Na história da igreja brasileira, por exemplo, nós sempre ouvimos falar de homens maduros pregando a palavra de Deus. No Brasil, a gente nunca teve muitos profetas de renome, assim, profetas, mas teve muitos mestres. Ainda hoje tem mestres. Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e outros. Você pode não concordar com a teologia deles, com a linha teológica deles, você pode não concordar com o calvinismo de Augusto Nicodemos. Mas uma coisa a gente concorda, teologicamente, dentro do que eles acreditam, eles são sérios. Intelectualmente, eles são honestos. A linha teológica deles, dentro do que eles acreditam e resolveram e decidiram ensinar, eles são sérios. Eles são éticos. Você não precisa concordar com a linha teológica deles, mas o que eles acreditam e propagam e ensinam são sérios. Mas de uns anos para cá, o que mais aparece é essas crianças que deviam estar brincando com os carrinhos do Hot Wheels, com os bonequinhos do Homem-Aranha, na escolinha da igreja, mas não. Só porque tem uma eloquência, então fala qualquer coisa. E as pessoas... Glória a Deus, isso é muito sério, irmãos. Eu tenho 54 anos e há 27 anos que eu estou na igreja servindo a Deus e a igreja. E eu amo demais servir a igreja, Deus e a igreja. Mas se me perguntasse lá em 2000, quando eu comecei a servir a igreja, de fato, se em 2025 ia ver essas coisas, eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Porque não é adultos jogando as profecias ao léu. É crianças que deveriam estar brincando, empinando pipa, estudando, vendo galinha pintadinha. E adultos se submetem a isso. E quando a gente vai falar sério das coisas de Deus para pessoas adultas, as pessoas têm essas referências e debocham de nós. Dizem assim, não, vocês não são sérios. Então, irmãos, como identificar um falso profeta? Ele diz que é profeta. Aí então ele fica falando, ô Kleber, tira a camisinha, Kleber. Tira a camisinha da carteira, tá pegando mulher casada, Kleber. Não tem Kleber ali. Você acha que ali tem algum Kleber? Não tem. Ele está jogando para dizer assim, olha, aqui é sério, ó. Eu estou falando o nome. Se alguém questionar o meu ministério, se alguém questionar as minhas profecias, olha, isso me faz lembrar com mais seriedade aquela adivinha que andava atrás de Paulo e dos apóstolos, assim, esses homens são homens de Deus. E Paulo identificou ali um espírito de engano. E olha que ela não estava, aquela menina lá, ela não estava falando heresia. Ela estava
falando a verdade. Paulo e os apóstolos, os discípulos eram homens de Deus. Mas ela queria a atenção dela, para quando eles fossem embora, ela ficar com a credibilidade. Olha, eu adivinhei quem eles eram. Mas a própria evangelização deles já diziam quem ele era. Paulo poderia deixar, não, deixa quieto. Mas ele identificou espírito de engano. É o que está faltando na igreja, é o que está faltando em muitos líderes, muitos pastores, quando chama essas crianças e entrega a elas os seus púlpitos e o seu povo, as ovelhas que Deus confiou a eles, o que está faltando é espírito de revelação e de conhecimento, para identificar, compreender. Esse moleque devia estar brincando e não falando essas besteiras, expondo. Ele não é o pastor daquelas ovelhas. Logo, ele não tem o direito, mesmo que existisse ali um Kleber com a camisinha saindo com as mulheres casadas, não cabe a ele, cabe ao pastor da igreja, num gabinete com a esposa, não expor desse jeito. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Mas parece que esse moleque não para, parece que ninguém para ele. Cadê os pais desse moleque? Quando eles congregam, que são liderados por quem? Será que ninguém chega nos pais desse moleque e fala assim, cara, para teu filho, esse menino devia estar brincando, estudando, na escolinha dos pré-adolescentes. Isso é muito sério, irmãos. Porque isso tira toda a nossa credibilidade. Quando a gente vai falar da palavra de Deus com seriedade, as pessoas têm isso como referência. E não é assim que funciona. As coisas de Deus são sérias. Nós conhecemos os profetas da Bíblia. Então, Jeremias, Malaquias, Isaías, Ezequiel, são homens sérios que trazem profecia real e que se cumpre, não jogando assim a torto e a direito profecia, só de promessa, não, a sua semana vai ser abençoada, e é Deus que está falando, eu sou profeta. E quem é profeta de verdade não precisa ficar falando que é profeta. É reconhecido nele o ofício profético, a unção, não ministério, a unção profética. É muito sério, irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus, irmão Zé Farias, tem resposta para tudo isso? Tem, irmãos. Eu quero deixar com você aqui 2 versículos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando. Tem edificação ali? Não, ali tem ameaças. Ali não tem edificação. Edificando, exortando e consolando. Ali é só promessa de bens materiais. Coisas jogadas assim, se pegou, pegou, se colou, colou. E as coisas de Deus são sérias. Agora, como identificar um falso profeta? Irmão Zé, me ajuda aqui. Como identificar um falso profeta? Bom, a palavra de Deus diz como, irmãos. Não precisa inventar a roda. A palavra de Deus já diz como identificar um falso profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz, se disserdes, se você que está aí perguntar no seu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor falou? Talvez você esteja aí dizendo assim, Zé, eu discordo de você, o menino é um menino de Deus, é um profeta sim, mas se permita fazer essa pergunta, como saber se uma palavra que eu ouvi é de Deus? É o que a Bíblia está ensinando aqui, exortando aqui. É o que a Bíblia está motivando a você e a mim, encorajando a fazer essa pergunta. Como eu posso saber se uma palavra que eu ouvi foi de Deus ou não foi de Deus? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, né? Então a pergunta é, como saber? Então ele está dizendo, quando o profeta falar em nome do Senhor, né? E a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Soberba, orgulho, ego. Não se cumpriu, não foi Deus que falou. Ele falou por vaidade. Falou tal profeta, tal palavra falsa. Não tenhas temor dele. Então quando você ouvir e ver essas profecias aí, só para agradar, para depois pegar a oferta, pegar o combinado que foi combinado ali no Pix, não tenha medo não fique preocupado não. Não fique escandalizado não.
A palavra de Deus já dizia no tempo de Paulo que esses falsos faziam comércio do povo de Deus. Mas o que mais me preocupa, e deve preocupar você, eu sei que também te preocupa, é pastores que Deus confiou a eles um rebanho, entregar o púlpito e o microfone para essas crianças, essas criaturas. Olha, eu não culpo esse menino, sabe? Eu culpo o pai dele, a mãe dele, o avô, a avó, não sei quem. Não dizer assim, ó, vai brincar, rapaz. Vai brincar com os carrinhos da Hot Wheels, os carrinhos do Homem-Aranha, os bonequinhos do Homem-Aranha. Vai brincar, vai ser criança. Meu Deus do céu. É complicado demais, irmãos. É complicado demais. Então ele voltou e agora está torto à direito. Agora com outra roupagem, né? O topete, os pés no chão, mostrar humildade, camisa fora da calça, né? E falando. Irmãos, é muito sério, sabe por quê? Porque essas crianças falam assim, olha, chega para uma mulher estéril, você no próximo ano vai ser mãe. Aí a mãe, essa mulher cria expectativa, dizendo assim, foi Deus que falou. Só que quando Deus não fala, não acontece. Aí é decepção, frustração, medo. A pessoa para de congregar, para de servir. Você entende? Ah, Deus vai mudar a sua vida financeira essa semana. A pessoa perde o emprego. Deus disse que vai acontecer. Não acontece, a pessoa, por falta de maturidade, desiste e sai da igreja. Isso é muito sério. Eu já vi muito isso. Pessoas abrindo a boca falando em nome do Senhor, quando não foi o Senhor que mandou falar, e as pessoas se decepcionam. E estava ali sendo encorajada a congregar, a se libertar, a se batizar, a servir, mas por causa de uma falsa profecia, a pessoa desiste, porque ela andou por muitos lugares, aquela porta que ela encontrou, ela entrou e disse aqui, Deus fala aqui, aí encontra esse tipo de gente. Lá na frente você tem que visitar a pessoa que não congrega mais, e ela com uns argumentos que têm sentido, sim, faz sentido. Ela fala, muitos dizem assim, se ele era um falso profeta, por que não houve pessoas maduras para tirar o microfone dele e não permitir eles falar essas coisas? Aí você tem que criar um caminho para tentar trazer essa pessoa de volta. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus é sério, irmãos. Deus é sério, Deus é santo, Deus é ético. Deus não fica fazendo promessa que ele não possa, nem tenha o interesse em cumprir, não. Meu Deus do céu, até onde vai isso? E qual é a sua opinião? Me perdoe pela chateação, mas tem umas coisas que a gente vê que eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu vivi para ver isso. E qual a sua opinião? Um abraço, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.